Chiquinho. Eu vou falar brevemente de um assunto da física que é para ser tratado de um modo breve mesmo, que é a dilatação térmica. Em primeiro lugar, eu vou falar da dilatação dos sólidos. O que é o efeito da dilatação? O que é o fenômeno da dilatação? A dilatação é o acontecimento final, a mudança da distância entre os átomos. Então, por exemplo, se você tem um corpo e ele recebe calor, o calor é absorvido pelo corpo na forma de vibração. E aí os átomos têm que ao absorverem essa vibração, eles passam a vibrar mais, por exemplo. E vibrando mais, eles têm que ficar mais distantes uns dos outros. Portanto, nesse caso que o corpo recebe calor, ele acaba ficando com suas dimensões aumentadas. Essa é a ideia da dilatação térmica. Então, microscopicamente, são os átomos se afastando. O efeito macroscópico, ou seja, o efeito grande, é que o corpo fica com suas dimensões aumentadas. Aí, então, essencialmente, tem três olhares para a dilatação, mas, na verdade, todos os corpos se dilatam volumetricamente, ou seja, em termos das três dimensões que eles possuem. Então, o real mesmo é a dilatação volumétrica. Porém, às vezes, por causa do formato do corpo, o efeito da dilatação não acaba aparecendo nas outras dimensões. Então, por exemplo, um corpo comprido que nem esse, como uma barra, um fio, uma coluna, uma viga, um objeto desse tamanho, quando sofrer dilatação, ele vai ter a dilatação nas suas três dimensões, no seu comprimento, na largura e na altura. Mas como ele é muito mais comprido do que largo ou alto, o efeito final acaba ficando mesmo no fato desse corpo ficar mais comprido ou mais curto. É pouco importante o quanto ele ficou mais alto ou quanto ele ficou mais largo. Então, por exemplo, a preocupação, quando você pensa numa estrada de ferro, o que importa é quanto que o trilho vai ficar mais longo, porque esse trilho ficando mais longo pode descarrilhar trens. Agora, não importa saber se o trem vai ficar 1 milésimo de milímetro mais alto do que estava antes, ou se o trilho ficou mais espesso 1 milésimo de milímetro. Isso não interfere, mas o que pode interferir, pelo fato do trilho ser muito mais longo do que largo ou alto, é que é o efeito da dilatação em torno do seu comprimento. Essa dilatação se chama dilatação linear. E a expressão que determina o efeito dela é uma expressão que vem da experiência. Então, assim, ela é uma expressão empírica. Ela nasce dos testes feitos nos objetos. Então, a primeira dilatação se chama dilatação linear. É simples assim. ΔL. ΔL é o quanto ficou maior ou menor o corpo. É a variação do comprimento. Então, nesse caso da dilatação linear, uma das dimensões apenas é relevante. E o ΔL depende de três fatores. Então, por exemplo, primeiro, depende do tamanho original do objeto. É claro, porque assim, imagina só, se esse objeto, quando sofre uma determinada dilatação, aumenta um dedo, se ele tiver 2 vezes o comprimento que ele tem agora, ele vai aumentar um dedo mais outro dedo. Isso quer dizer que o comprimento original interfere diretamente no efeito da dilatação. Se ele for mais comprido, vai dilatar mais. Então, lá na expressão da dilatação, a variação, o acréscimo no tamanho, que é uma coisa medida em metros, ela vai ser dada pelo comprimento inicial, que também vai ser medido em metros,
pela variação de temperatura que se submete o corpo. Olha como faz sentido. Se eu pegar um objeto, imagina que isso é um objeto de ferro, e eu faço a temperatura dele aumentar em 50 graus Celsius, ou seja, sai de 20 graus Celsius e vai para 70 graus Celsius. A variação é de 50 graus Celsius. Como consequência, ele vai ter um aumento nas suas dimensões. Agora, se a variação for em 200 graus Celsius, essa variação de temperatura é muito maior do que 50 graus Celsius e deve acarretar num comprimento, numa variação do comprimento maior do que o caso original de 50 graus Celsius. Então, a variação do comprimento depende do tamanho original, da variação de temperatura que foi submetido o corpo e, finalmente, de um coeficiente que é chamado coeficiente de dilatação térmica. Coeficiente de dilatação térmica. Olha como essa é uma fórmula empírica, olha como é estranho isso. Dela surge uma coisa que na física é meio incoerente. Porque se ΔL é em metros, o L0 é em metros, e a variação de temperatura é em, por exemplo, graus Celsius, para essa equação ser coerente, essa grandeza chamada dilatação, coeficiente de dilatação, tem que ser medida em 1 sobre graus Celsius. Por quê? Porque assim, olhando os lados da igualdade, esse metro cancela esse, aqui não tem mais unidade, então esse 1 sobre graus Celsius deve cancelar o outro. Esse 1 sobre graus Celsius se chama graus Celsius recíprocos. E a gente escreve como graus Celsius elevado a menos 1. Certo? Bom, então essa fórmula isso é uma fórmula mesmo, é uma fórmula empírica. Essa fórmula serve para calcular a dilatação de corpos que são essencialmente mais compridos do que largos ou altos. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa para um corpo que nem essa prancheta aqui. Essa prancheta, ela tem um comprimento e tem uma largura, mas a altura dela é muito pequena. Então, para corpos que nem esse, quem são os corpos que nem esse? Paredes, o platô de uma ponte, uma chapa de aço. Para corpos, ou uma porta corta-chama. Para objetos que são largos e compridos, mas nem tão altos, eu vou ter um outro tratamento chamado dilatação superficial. E agora, a superfície é a área. Agora, ao invés de variação do comprimento, é variação da superfície. É o quanto essa área vai ficar mais longa, vai ficar maior. E agora, então, como se fala de área, é metro quadrado. E não é mais L0, não é mais comprimento inicial, é a área inicial. E não é mais o alfa, é um coeficiente chamado beta. Acontece que esse beta, ele é, na verdade, como ele representa a entrada numa segunda dimensão, ele é o dobro do que é o alfa. E o delta θ é delta θ. Então, a fórmula continua com a mesma estrutura. Então, imagina só que eu tenho essa prancheta e ela tem uma área inicial. Aí eu vou lá, ponho num forno, e ela é de metal, por exemplo. E ela encaixava direitinho num gaveteiro, mas agora, como eu aumentei a temperatura, ela não encaixa mais. Então, alguns exemplos da dilatação superficial são as trincas na parede, a base de uma frigideira, de uma panela que deixa de ser plana com o uso, porque o que acontece? Você põe no fogo, dilata. Aí dilata, ela se força, mas na hora de contrair ela não consegue mais.
Então ela fica deformada. E então assim, dilatação superficial, dilatação volumétrica, a diferença única é o coeficiente de dilatação. Antes era o coeficiente de dilatação linear, agora é coeficiente de dilatação superficial. E finalmente, quando o corpo tem as 3 dimensões, por exemplo, esse corpo, as 3 dimensões dele são comparáveis, não dá para ignorar nenhuma. Então, ao invés de superficial, é volumétrica. E o que muda? Mudam as coisas que eu acabei de mudar. Ao invés de superfície, agora é volume, então é metro cúbico. Ao invés de área inicial, é volume inicial, metro cúbico. E a mesma coisa, e o beta, que não é mais beta, é a próxima letra do alfabeto grego, que é o gama. E o gama, por sua vez, ele representa 3 dimensões. Então ele não é 2 alfa, agora o gama é 3 alfa. Certo? Qual o problema desse tipo de assunto? O problema é que esses números são muito pequenos. Então, eles, geralmente, os problemas envolvem cálculos com números escritos em notação científica. Esse é o único problema. Então, eu vou dar só uma dica. Eu sei que vocês vão conseguir fazer. Então, só uma dica. Então, o que é um número muito pequeno? Um número pequeno, muito pequeno, essa dica é de notação científica. Então, o que acontece? O que a notação científica faz? Ela transforma coisas muito pequenas ou muito grandes num tipo de escrita que acaba sendo mais confortável para a leitura. Então, no caso da dilatação, a gente vai lidar com coisas muito pequenas. A variação do comprimento de um fio de cobre, quando ele é submetido, por exemplo, de 10 metros, ou de um trilho de 30 metros. Um trilho de estrada de ferro, com 30 metros. Quando ele é submetido a uma variação de uns 30, 40 graus Celsius, ele aumenta uns 4 milímetros no máximo. Estou chutando o valor. Eu sei disso por quê? Porque entre um trilho e o outro há um vão, uma separação. Então, só para entender, esse número, por exemplo, 2, 5, é um número muito pequeno. Em notação científica, eu vou procurar o primeiro que tem significado, que é o 2, e vou colocar uma vírgula depois dele. Então, aqui poderia ter 4, poderia ser esse número, certo? Bom, a vírgula original estava aqui, ela veio parar aqui, né? Então, o que aconteceu? Ela avançou 1, 2, 3, 4, 5, há 5 casas decimais entre a vírgula original e a nova, e a antiga. Original e antiga. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado à quinta, com o seguinte raciocínio. Esse número, ele é maior ou menor que esse? Esse número, ele é muito maior do que esse. Então, para que isso represente o que está lá em cima, eu tenho que pegar esse 2,54 e tirar 5 casas decimais dele. Então, voltando, eu tenho 2, 5, 4. O que seria tirar 5 casas decimais? Seria tirar 1, 2, 3, 4, 5 e a vírgula vir para aqui. 0,0000254. Entenderam? Agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai lidar com esses números. Então, eu só vou ensinar rapidinho como é que faz um cálculo com isso. Por exemplo, 2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 3, vezes 10 elevado a menos 6. Ó, na verdade, é assim. Você separa tudo que é número de um lado, 2 vezes 3. E tudo que é potência de 10 do outro lado. Aqui é um raciocínio, aqui é conta. 2 vezes 3, 6. Aqui é outro raciocínio, é juntar casas decimais. Então, se eu devia 5, eu devo 6, eu vou dever 11.
E esse é o resultado de 2 10 a menos 5 vezes 3 10 a menos 6. Tá claro? Não vamos precisar disso, mas só, já que eu falei disso, então 2 10 a terceira, 4 10 a sexta, 6 10 a menos 7, 12 10 a menos 3. Do mesmo jeito, esse tipo de raciocínio, o cálculo é assim: separa os números 2, 4, 6 e o 12. Né? Ó. Separei para cá. E as potências de 10 eu vou jogar todas para lá. Então, 10 a terceira, 10 a menos 6, 10 a menos 7 e o 10 a menos 3 ficou sozinho. Aqui é conta. Então, aqui é conta. Então, por exemplo, 2 vezes 6 dá 12, sobre 12, esses caras todos se cancelam, dá 4. E aqui é juntar os expoentes. O que está embaixo, eu posso imaginar, eu vou escrever ele em cima, trocando o sinal. Então, esse 10 a menos 3 que está aqui embaixo, é a mesma coisa que ter um 10 elevado a mais 3. E agora o raciocínio é somar os expoentes todos e escrever um 10 só. 10 elevado a menos 1, 2, 10 elevado a 5. 3 mais 6 dá 9, menos 7 dá 2, 2 mais 3 dá 5. Tá bom? É isso que a gente... E mais adiante, quando for possível, a gente vai marcar uma aula que eu possa ver todo mundo, que a gente possa se conversar. Então é isso aí. Até a próxima aula, Chiquinhos. Tchau.